Meu nome é Jean Carlos Joda Rocha, curso primeiro período de Engenharia Mecânica no IFES, e hoje eu vou estar fazendo a questão 41 do capítulo 4 da seção 4.3 do livro Stuart, oitava edição, volume 1. O enunciado da questão diz o seguinte: encontre os intervalos em que a função é crescente ou decrescente, na letra A, né? Na letra B, encontre os valores máximos ou mínimos locais. Na C, encontre os valores os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Use as informações das partes A a C para esboçar o gráfico. Verifique o seu gráfico, né, o seu trabalho ali, como está ali, com a ferramenta gráfica. Bem, a função que ele nos dá na 41 é f de x igual a 2 mais 2x ao quadrado menos x elevado à quarta. Bem, a letra A, encontre os valores em que a função é crescente ou decrescente. Para a gente achar esses valores, nós temos que derivar a função, né? Derivando essa função, a derivada de 2 é 0, a de 2x ao quadrado é 4x, menos a derivada de x à quarta, que é 4x ao cubo. Colocando 4x em evidência e fatorando 1 menos x ao quadrado, nós vamos ter que 4x vezes a derivada da f de x é 4x vezes 1 mais x vezes 1 menos x. Então, aí, para achar os pontos onde ela é crescente ou não, os intervalos nós temos que igualar para ser nula, né? Ou se ela não existir, mas no caso aqui ela existe ela sempre existe. Então, vai ficar para ser igual a zero, nós temos três possibilidades, né? Para ser zero. Ou x é zero, ou x é igual a menos 1, né? Que vai zerar um dos fatores, ou x é 1, que também vai zerar um dos fatores. Então, com isso nós sabemos os intervalos. Aí nós fazemos a tabelinha de x, quando x varia de menos infinito até menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 e de 1 até mais infinito. E aqui estão os valores, né? 4x, 1 menos x e 1 mais x. Então, para o intervalo de menos infinito até menos 1, em 4x vai ser negativo, porque qualquer número que multiplicar 4 aqui sendo negativo vai ficar negativo. Aqui, quando for 1 menos x, se é negativo, menos com menos dá mais, então vai trocar o sinal e vai ficar positivo. E 1 mais x vai ficar negativo porque qualquer número que for colocar aqui vai ser diferente de 1. De menos 1, então não tem a possibilidade de zerar. Então, vai ser sempre maior que menos 1, ou menor que menos 1. Ou seja, menos 2 para frente. Então, ou menos 1,5. Então, vai ser sempre negativo, né? Aí, aqui, de menos 1 a 0, para o 4x vai ficar negativo. Ainda assim, porque né, qualquer número que é negativo, de 0 a menos 1 é negativo. Então, qualquer número que multiplicar 4x vai ficar negativo. Aqui, como de 0 a menos 1 é menor que 0 de 1, aqui vai ficar positivo. E 1 mais x aqui vai ficar positivo, né? Também pelo mesmo motivo, porque é menor que 1, né? O valor. E de 0 a 1 vai ficar tudo positivo. De x, analisando da mesma forma. E x de 1 até mais infinito, nós vamos ter de 4x vai ficar positivo, 1 menos x negativo e 1 mais x positivo. Analisando cada um, então, analisando, vamos ter que no intervalo x a menos 1, vamos ter que ela é crescente. No intervalo de menos 1 a 0, ela é decrescente. No intervalo de 0 a 1,
ela é crescente e no intervalo de 1 até infinito ela é decrescente. Então essa é a resposta da A, ela é crescente de menos infinito a menos 1 e de 0 a 1. E ela é decrescente de menos 1 a 0 e 0 e ela é decrescente também de 1 até mais infinito. Essa é a resposta da letra A. Bem, os máximos e mínimos locais que a gente encontrou são o menos 1 e 1 e o mínimo local, o máximo, né, local é o menos 1 e 1 e o mínimo local é 0. Por que nós podemos falar isso? Porque quando aqui ela é crescente de menos infinito até menos 1, ou seja, aqui em menos 1 nós temos um máximo local. E ela é crescente também de 0 até 1, ou seja, em menos 1 e 1 nós teremos um máximo local. No gráfico que eu vou mostrar mais para frente vai dar para ver melhor. E o mínimo local é em 0, né? Porque ela é decrescente de menos 1 a 0, ou seja, ela tem um ponto mínimo local em 0 apenas. Bem, as concavidades. Para a gente saber se ela é côncava para cima ou côncava para baixo, temos que ver quando que ela vai ser maior que 0 e menor que 0. Se a segunda derivada da função for maior que 0, quer dizer que ela é côncava para cima. Se ela for menor que 0, ela é côncava para baixo. Então nós fazemos a f2, que é 4 que multiplica 1, 3x ao quadrado. Fazendo a conta, vamos ter que a concavidade para cima vai ser em menos 1 raiz de 3 e 1 raiz de 3, mais ou menos raiz de 3. Então a concavidade para baixo vai ser de menos infinito até menos 1 raiz de 3 e de 1 raiz de 3 até mais infinito. Os pontos de inflexão são os pontos onde há mudança, né, de decrescente para crescente. Então, temos dois nesse caso aqui, que temos que calcular mais ou menos 1 sobre raiz de 3 e substituir na primeira equação que nós tínhamos. Substituindo lá, nós vamos ver que os pontos de inflexão vão ser mais ou menos 1 raiz de 3 e 23 sobre 9. Bem, ele pede também para desenhar o gráfico à mão. Eu fiz no Paint, né, que é o meu esboço aí. Tá errado, é esboço. Então eu fiz no Paint e deu mais ou menos isso aí que vocês estão vendo. O ponto máximo que eu falei naquela hora que ia dar melhor para ver no gráfico, tá vendo? Em menos 1 ali é o ponto onde é o ponto mais alto. E no 0 aqui nós vamos ter o ponto mínimo, né, local. Porque de menos infinito até menos 1, ela é crescente, e a partir do menos 1 ela começa a decrescer, e a direita do 0 ele começa a crescer de novo. Ou seja, no 0 tem o mínimo, e no 1 lá de novo temos outro máximo. E com isso dá pra ver que eu cheguei bem próximo do desejado, né? A questão que vou fazer hoje também é a questão 51, também do capítulo 4, só que da seção 4.4 do mesmo livro. O enunciado da questão diz o seguinte: encontre o limite, use a regra de L-Hospital quando for apropriado. Se houver um método mais elementar, considere utilizá-lo. Se a regra L-Hospital não se aplicar, explique o porquê. Bem, ele nos deu essa função, esse limite aí, né, que está escrito aí, que é o limite de x sobre x menos 1 mais 1 sobre logaritmo de x, quando x tende a 1. Então, se a gente for aplicar, nós vamos ver que vai ficar mais ou menos infinito ali, aí vai ficar o infinito menos infinito, nesse caso aí nós não podemos aplicar
a regra. Então, vamos fazer MMC. Aí, fazendo MMC, nós vamos ter que vai ficar x, limite de x, logaritmo de x menos x mais 1 sobre x menos 1, logaritmo de x, quando x tende a 1. Aí, quando nós fazemos x tendendo a 1, nós vemos que, nesse caso, nós teremos a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Aí sim nós podemos aplicar a regra. Aí, aplicando a regra, fazendo as contas, nós vamos ter que o limite é x, é logaritmo de x sobre x, logaritmo de x mais x menos 1, com x tendendo a 1. Bem, aí quando a gente faz x tendendo a 1 novamente, nós vamos cair em outra indeterminação também de 0 sobre 0. Aí nós aplicamos a regra novamente e chegamos ao limite de ln de x mais 1 sobre ln de x mais 2, com x tendendo a 1. Aí fazemos x tendendo a 1 nesse caso, logaritmo de 1 é 1, logaritmo de 1 é 0, né? E logaritmo de 1 também é 0 embaixo ali, e vai ficar 1 sobre 2, e essa é a resposta dessa questão. Espero ter ajudado. Falou!